Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores do Projeto Gabaritando. Gente, continue estudando aí que vai dar certo. Eu tô emanando aí vibrações positivas para vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a nacionalidade. Vamos continuar aí, já estamos terminando, tá? Um pouquinho só de paciência para a gente terminar esses direitos e garantias fundamentais. Vamos falar sobre a nacionalidade, tá? Nacionalidade é algo menorzinho, pequenininho. Vocês vão ver, não vai ter dificuldade nenhuma para poder a gente entender. Letra de lei também, mas eu vou tentar fazer uma aula mais dinâmica, tá bom? Então vamos lá, da nacionalidade. São brasileiros natos. Os nascidos na República Federativa no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Professora, como assim? Vou botar uma telinha aqui maior para poder fazer um desenhozinho legal para vocês, tá? João e Maria, João Palito e Maria Palito, a família Palito, estão fazendo um cruzeiro aqui no país, né? Fizeram um cruzeiro, pararam no Porto de Salvador. Olha que delícia! Vão conhecer ali Mercado Modelo, vai subir, vai conhecer Pelourinho. Só que a nossa querida Maria Palito tá grávida. Ó, tá, vou tentar aqui. Tá esperando um nenenzinho. E ela chega aqui em Salvador, minha gente, se encanta com as belezas da nossa Bahia, se encanta com as belezas da nossa cidade. E ela faz o quê? Ai, meu Deus, meu filho vai ser brasileiro. Não tem jeito. E aí ela pega e começa a sentir as dores de parto, tá ali naquela agonia. Eles são de outro país, tá? São do estrangeiro, são da Itália, vamos dizer assim. E aí ela pega aquela agonia. Ó, João Palito, tá na hora de ter o menino, viu? Vamos ter o menino. Aí nasce. Ó, deixa eu tirar essa barriguinha dela aqui. Tirou barriga, tirou braço, tirou tudo. Nasceu Naninho Palito. Pronto. Só que Naninho Palito nasceu aonde? Em Salvador. Logo, Naninho Palito é o quê? Brasileiro nato. Porque ele nasceu na República Federativa do Brasil, mesmo tendo pais estrangeiros, mas os pais dele estavam aqui de férias. Não estavam a serviço do país. Então, Naninho é o quê? Brasileiro nato. Aí vem professora. E esse aqui, ó, essa frase aqui, desde que não estejam a serviço do seu país. Porque se a gente tiver uma outra hipótese, vamos supor, João Palito e Maria Palito, eles vieram a trabalho. Vieram do outro país, mas eles vieram a trabalho, tá? Eles são do exército do outro país e aí eles tiveram que pousar aqui no Brasil por algum motivo. E aí Maria Palito também se encantou, né, com as belezas brasileiras e aí teve Naninho Palito. Só que quando ela teve Naninho Palito, ela estava trabalhando. Então, esse Naninho Palito aqui vai ser brasileiro nato? Não, tá bom? Qual a primeira condição para ser brasileiro nato? Nasceu no Brasil, tá? Primeira condição. De pais estrangeiros, porém, eles não estejam a serviço do país. Porque se ele tiver a serviço do país, não vai ser brasileiro nato, tá bom? Segunda condição, são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Professora, como assim? Temos João Palito brasileiro. João Palito, botar um bonezinho nele aqui para poder diferenciar. João Palito brasileiro e Maria Palito brasileira. Ok? Botar uns cachinhos aqui de Maria Palito brasileira. Ok? E aí, eles foram trabalhar. Na verdade, eu não vou colocar nem os dois, só para vocês entenderem isso. Aí, João Palito, nosso João Palito aqui brasileiro, ele foi a trabalho para Itália. Foi a trabalho para Itália. E chegou lá, ele resolveu levar sua esposa. Ele falou assim, ó, eu tô a serviço da República Federativa do Brasil, mas eu não vou deixar minha esposa grávida sozinha. Então, eu vou trabalhar, mas ela vai junto comigo, ok? Só que quando chega lá, a esposa de João Palito se encanta com as belezas italianas, come muita massa. E aí o menino decide nascer, a menininha decide nascer.
E aí, Mariazinha, ó. Mariazinha nasceu. Teve aqui. Eita, paguei foi tudo. A mãezinha dela não tá mais grávida. E ela nasceu. Pequenininha, nasceu na Itália. Ela é italiana, meu irmão, não. Ela é brasileira, por quê? Porque o pai dela foi para a Itália a serviço do Brasil. Então, é brasileiro nato, o nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, tá bom? Então, vamos lá. Primeira condição, o gringo tá aqui no Brasil. Tem um filho aqui no Brasil. O filho é brasileiro nato ou naturalizado? Não vou falar sobre naturalizado ainda para não confundir a cabeça de vocês. O filho é brasileiro nato? Depende. O gringo está a serviço do país? Se ele tiver, não é brasileiro nato. Mas se ele veio sem estar a serviço do país, o filho é brasileiro nato, tá? Aí eu pego o nascido no estrangeiro, o brasileiro, vai para o exterior. E aí, quando chega lá, ele tem um filho. Esse filho é brasileiro nato? Depende. Esse brasileiro estava a serviço do país? Ah, ele estava. Então, o filho é brasileiro nato. Ah, ele não estava a serviço do país. Então, ele não é brasileiro nato, tá? Então, vamos lá. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro, de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição pública competente ou venham a residir na República Federativa no Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Como assim? Lembra que a gente estava falando sobre o brasileiro a serviço do Brasil no exterior? Pronto, ele vai ter o filho, então aquele filho é o quê? Brasileiro nato. Só que o brasileiro, ele tá de férias. Ele foi para Portugal, um exemplo. Foi para Portugal de férias, está fora do país. E ele tem um filho lá em Portugal. Só que ele deseja que o filho dele seja brasileiro nato. O que ele vai fazer? Ele vai lá, ó, na repartição brasileira competente, vai lá no consulado brasileiro em Portugal e aí vai registrar essa criança lá, na repartição brasileira. E aí, ó, brasileiro nato, ok? Aí tem outra condição. Ou ele venha residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Vamos lá. João Palito, que a gente já viu, e Maria Palito, eles vão morar em Portugal. Chega lá, tem a menininha, Mariazinha Palito. Só que, quando Mariazinha Palito nasce, ela se desenvolve ali em Portugal, fica ali em Portugal, Mariazinha completa 18 anos. Quando Mariazinha completa 18 anos, a família dela, a família Palito, volta para o Brasil. Dá saudade da família, a vida não está mais dando certo em Portugal, volta para o Brasil. Só que agora, Mariazinha, com 18 aninhos, ela quer ser brasileira nata. Ela quer... A raiz dela é brasileira. O pai e a mãe dela são brasileiros. Ela aprendeu o tempo todo sobre a cultura brasileira. Ela quer ser brasileira nata. Aí o que é que ela faz, ó? Depois de atingida a maioridade, ela vem residir. Na verdade, ela pode até vir residir antes, tá? Mas ela pode optar, depois de atingida a maioridade, a ser brasileira. Então, ela vem residir aqui na República Federativa do Brasil e opta em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Ela chega para o Brasil e fala assim, Brasil, quero ser brasileira. E aí? Brasileira nata. Por quê? Filha de 2 brasileiros, né? Ou filha de brasileiro, né? Que pode ser de pai ou mãe, não precisa ser necessariamente dos dois. De pai ou mãe brasileira, nasceu no estrangeiro, mas ela atingiu a maioridade dela e ela quer optar pela nacionalidade brasileira. Pode, professora? Pode. Ok? Então, essas são as condições para o brasileiro nato. Vamos próximo. Brasileiros naturalizados. Como é que funciona, professora? São os brasileiros que, na forma de lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, com apenas
com residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Como assim, professora? Eu coloquei essa observação aqui para vocês verem. Esses daqui são os países que têm a língua brasileira como a língua do seu país, a língua oficial do seu país, tá? Então, vamos aqui pegar Portugal, que a gente já estava falando de Portugal, que é mais fácil. A gente pode ser Angola também, qualquer um. Mas vamos pegar Portugal, tá? O português, ele tem lá a sua língua de origem, a sua língua portuguesa, tá bom? E aí ele vem para o Brasil, mas ele é filho de português, ele não tem nada a ver com as situações que a gente já citou aqui. Ele é filho de estrangeiro, nasceu no estrangeiro e vem para o Brasil. Só que quando ele chega no Brasil, ele diz assim, poxa, eu quero Brasil, eu quero a nacionalidade brasileira, eu quero ser brasileiro. E aí o que é que ele tem que fazer, ó? Ele tem que residir, ele precisa residir por um ano ininterrupto no Brasil, ou seja, ele não pode residir 6 meses e voltar para Portugal e depois voltar de novo, não. Um ano ininterrupto e possuir idoneidade moral. Tá? A idoneidade moral é ser uma pessoa de confiança, não cometer nenhum crime, não cometer delitos, não ser uma pessoa que não seja aceita, digamos assim, pela sociedade brasileira por ser uma pessoa problemática, digamos assim, né? Por ser uma pessoa que tem desvio de caráter. Então, o português veio, o angolano, um exemplo, veio, ficou aqui um ano ininterrupto, agora quer, ó, Brasil, quer a nacionalidade brasileira. Pode? Pode, ok? Aí temos a próxima linha, a linha B. Os estrangeiros são brasileiros, né, naturalizados. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Vamos lá. Tem um turista que ele veio da Alemanha, é alemão. Chegou aqui, gostou do Brasil, quer ficar aqui no Brasil, quer morar aqui no Brasil, constituiu família aqui, só que ele quer ser brasileiro. E aí ele quer saber o que é que ele precisa, para adquirir a nacionalidade brasileira. Aí a Constituição vai dizer a ele, ó, meu filho, você precisa viver há mais de 15 anos ininterruptos no Brasil, ou seja, ele precisa viver mais de 15 anos no Brasil sem sair do Brasil, tá? Mais de 15 anos, lembra? Não são 15 anos, tá? Mais de 15 anos, pode ser 15 anos e um dia a professora pode, mas tem que ter mais de 15 anos. Então, ele reside aqui mais de 15 anos, ó, sem condenação penal, e ele pode requerer a nacionalidade brasileira. Brasil, eu vivo aqui há 15 anos e um dia, não tenho nenhuma condenação, vim da Alemanha, eu quero agora ser brasileiro, quero meu título de brasileiro. O Brasil vai dizer o quê? Tome seu título de brasileiro. Brasileiro naturalizado, ok? Vamos lá. Parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo os casos previstos nessa Constituição. Professora, como assim? A lei não poderá distinguir brasileiros natos de naturalizados, já que o brasileiro nato é o brasileiro que nasceu aqui, ou que foi registrado em repartição brasileira. E o brasileiro naturalizado é uma pessoa que veio de outro país, não tinha nada a ver com o nosso país, mas requereu. Não vai haver diferença, tá? A gente volta para aquele artigo 5º lá, ó, no caput, todos são iguais perante a lei, né? Então, todos são iguais perante a lei. Agora, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Quais são os casos, professora? A gente vai ver aqui agora, ó. São os cargos privativos de brasileiros natos, ou seja, são cargos privativos de pessoas que nasceram aqui, tá? Naquelas condições que eu falei lá antes de brasileiros natos. Então, o brasileiro naturalizado, ele não pode participar desse rol aqui, ó. Vou botar aqui para vocês. Eles não podem participar desse rol aqui de
profissões. É privativo de brasileiro nato, ok? Eu coloquei até um mnemônico aqui para vocês anotarem aí para estudar. É o mp3.com. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Ó, presidente e vice-presidente da República. Por que é que ele usa MP3? Porque são 3P, ó. Não pode ser presidente da República, não pode ser presidente nem da Câmara dos Deputados e nem do Senado Federal. São cargos privativos de brasileiros natos. Também é privativo de brasileiro nato o cargo de ministro do STF. Não pode ser naturalizado, só brasileiro nato. Os cargos de carreira diplomática, os cargos de oficial das Forças Armadas e o cargo de ministro do Estado da Defesa, tá? Aqui, ó, esse C é carreira diplomática. Carreira diplomática. Oficial das Forças Armadas. E ministro de Estado de Defesa. Estado da Defesa. Ok? São privativos de brasileiros natos. Aí a gente vai agora para a situação de perda de nacionalidade brasileira, tá? Vamos lá, a primeira situação. Será declarada a perda da nacionalidade brasileira o brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Professora, como assim? Vamos lá. Eu falei do alemão, que veio para cá, passou os 15 anos ininterruptos. Falei também do português, que veio para cá, passou um ano ininterrupto. E agora eles pediram para ser brasileiros. Agora eles querem a nacionalidade brasileira. Eles vão ser brasileiros naturalizados. Porém, a gente descobre desse alemão ou desse português, a gente descobre em investigação que houve fraude da naturalização. Como assim? Por algum motivo ele apresentou um documento de identificação errado, ou ele não cumpriu os 15 anos que tinha que cumprir. Ele falou que cumpriu, colocou lá, carimbou no passaporte falso, um carimbo falso no passaporte de que ele tinha mais de 15 anos. Só que quando descobriu, ele só tinha apenas 5 anos, mas ele carimbou lá, ó, tá como se tivesse o carimbo de 15 anos atrás, de mais de 15 anos atrás. E não tinha. Então, o que é isso, professora? Fraude. Ele fraudou o processo de naturalização. E aí ele vai ter o devido processo legal, vai ser sentenciado judicialmente, ó, sentença judicial, e vai ter cancelada a sua naturalização. A outra hipótese é o atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. O atentado contra o nosso Estado, contra a ordem constitucional. É uma pessoa que chega aqui e quer alterar as coisas e quer brigar contra a nossa Constituição. Quer dizer assim, ó, não vou seguir essa Constituição por determinados motivos que eu não concordo, ou eu quero atentar contra o Estado. Eu venho porque eu quero atentar contra o Estado, contra a ordem do Estado, né, do Estado brasileiro. Então, essa pessoa, ela vai ter também o seu devido processo legal e, por sentença judicial, ela vai ter cancelado a sua naturalização. Ok? Inciso 2º, será declarada a perda da nacionalidade o brasileiro que fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas as situações que acarretem apatrídia. Gente, eu vou pedir a vocês que prestem atenção nesse inciso 2 aqui, ó, porque se vocês repararem, é uma emenda constitucional de 2023, ou seja, tanto esse quanto o inciso 1, tá? Esqueci de falar aqui.
Eles são de 2023, ou seja, eles são recentes. E tudo que é recente tem probabilidade de cair na sua prova, né? Então, você não é besta, você já vai estudar um pouco mais sobre isso aqui. Então, inciso 2, ele vai dizer, ó, que será declarada a perda da nacionalidade o brasileiro que requerer. O brasileiro que chegar lá e dizer assim, ó, Brasil, não quero mais ser brasileiro. Vou colocar meu pedido aqui, meu pedido expresso, vou chegar lá e vou solicitar, ó, não quero mais a nacionalidade brasileira. Então, ele vai chegar lá, vai fazer o pedido expresso perante a autoridade brasileira competente e será declarada a perda da sua nacionalidade. Mas aí o que é que vai acontecer, professora? Vai ter uma exceção. Qual é a exceção? Ressalvadas, ó, situações que acarretem apatrídia. Professora, o que é apatrídia? A apatrídia, gente, é uma pessoa que ela não tem nacionalidade. Ela é considerada uma pessoa apátrida, tá? Ela não tem nacionalidade. Então, eu chego pro Brasil e digo assim, ó, Brasil, eu não quero mais ser brasileira porque eu quero ser do mundo, eu quero sair pelo mundo, eu não quero ser brasileira, eu não quero ser italiano, não quero ser inglês, não quero nada. Eu quero simplesmente ser do mundo. E aí, Brasil? Ah, o Brasil vai dizer o seguinte, filha, nadinha, viu? Ressalvada essa situação aí, você não tem direito de perder sua nacionalidade para ser apátrida, não. Ah, professora, mas tem alguma situação em que a pessoa pode requerer que não quer ser mais brasileiro por conta de. E ter uma outra nacionalidade? Pode, gente. A pessoa pode, por exemplo, trabalhar no exterior e a empresa requerer que a pessoa requeira a nacionalidade desse outro país. Só que para você, nas condições desse país, para você garantir a sua nacionalidade lá, você tem que. A palavra estava na ponta da língua, gente, desculpa. Eu ia falar reivindicar, mas não é reivindicar, não. Eu vou falar desistir. Você tem que desistir da sua nacionalidade anterior, tá? Você vai trabalhar em outro país, aí chega lá, ó, você vai ter. Tudo bem, eu te dou a nacionalidade daqui, mas você não pode mais ser brasileiro. Então, eu abro mão da minha nacionalidade brasileira para poder ter uma outra nacionalidade para que eu possa trabalhar no outro país. Aí o Brasil vai me conceder a minha perda de nacionalidade? Vai, ok? Aí eu tenho um parágrafo 5º aqui que vai me dizer que a renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso 2º do parágrafo 4º deste artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária. Ou seja, vou continuar usando o exemplo que eu falei. Você foi para outro país, chegou lá, ele exigiu que você requeresse a nacionalidade de lá para você trabalhar lá, que você abrisse mão da sua nacionalidade brasileira, mas você não tá mais a fim de ficar lá, você quer voltar para o Brasil. Aí você diz assim, ó, Brasil, eu quero de volta a minha nacionalidade. E aí, pode? Aí o Brasil vai dizer, ó, pode. Por quê? Porque quando você faz o pedido expresso da perda da sua nacionalidade, isso não impede você de readquirir a sua nacionalidade brasileira nos termos da lei, tá? Artigo 13. A língua portuguesa é um idioma oficial da República Federativa do Brasil. São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. Parágrafo 2º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios, ok? Isso aqui também é importante, gente, cai na sua prova. Então, mas vocês deram para ver, né? Não precisa de muita explicação. É mera leitura mesmo. E aí, vamos fazer mais uma questão aí. São brasileiros naturalizados. Letra A. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que registrados em repartição pública competente. E aí, foi isso que a gente viu? Vamos para a próxima. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. A gente viu que esses daqui são brasileiros, ó, natos. Eles nasceram no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, eles vieram para o Brasil e decidiram requerer a nacionalidade brasileira, após, né, atingida a maioridade. Então, eles são brasileiros natos, tá? Letra C. São brasileiros naturalizados os que, na forma de lei,
adquiram a nacionalidade brasileira, sendo exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral? E aí, ó, vamos para a letra D. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país, a gente viu que esses daqui são natos. Ou seja, foi Joãozinho e Mariazinha que vieram de férias, chegaram aqui, tiveram um neném, e esse neném é brasileiro nato, ok? Os nascidos no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, desde que algum deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, a gente viu que quando Joãozinho foi trabalhar fora, mas ele foi a serviço do Brasil, ele teve o filho dele lá fora, ele é um brasileiro nato, ok? E a letra A, né, que eu fiquei de voltar, são brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. E aí, são brasileiros naturalizados, a letra A ou letra C? A resposta é a letra O. C. São brasileiros naturalizados os que, na forma de lei, adquiram a nacionalidade brasileira, sendo exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Qual é o erro, né, digamos assim, que está na letra A? Gente, lembra que eu falei? Nasceu no estrangeiro. O pai ou a mãe é brasileiro. E aí vai lá na República, na repartição competente, vai lá no consulado do Brasil, lá no país em que eles estiverem. E aí eles registram essa criança vai ser brasileiro nato, ok? Próxima questão, Javier é brasileiro naturalizado e Antônio é brasileiro nato. Considerando os cargos de ministro da Defesa, de carreira diplomática e de presidente da Câmara dos Deputados, com base somente nas informações fornecidas, em conformidade com a Constituição Federal, Antônio pode ocupar todos os cargos, enquanto Javier não pode ocupar nenhum dos três? Para mim é essa aqui, ó. Vamos ver os outros. É o único que pode ocupar os cargos de ministro de Estado e da Defesa e da carreira diplomática, enquanto Javier pode ocupar apenas o cargo de presidente da Câmara dos Deputados. A gente viu, gente, que esses 3 cargos aqui, ó, eles são privativos de brasileiros natos. Vamos lá. Antônio é o único que pode ocupar os cargos de carreira diplomática e presidente da Câmara dos Deputados, enquanto Javier pode ocupar apenas o cargo de ministro de Estado da Defesa. Javier pode ocupar todos os cargos. Antônio pode ocupar todos os cargos, enquanto Javier pode ocupar apenas o cargo de carreira diplomática. Resposta letra A, tá? Javier, ele não pode ocupar nenhum dos 3 cargos porque ele é brasileiro naturalizado. Marilda, brasileira nata, residiu no exterior por muitos anos, onde trabalhava a serviço da República Federativa do Brasil. Lá se casou-se com Zen, estrangeiro, e teve sua filha Marion. A família resolveu mudar para o Brasil, onde Marion quer fazer faculdade e Zen deseja se naturalizar brasileiro para poder exercer o cargo de oficial das Forças Armadas. De acordo com a Constituição Federal, com base apenas nas informações fornecidas, Marion é brasileira nata? É brasileira nata, e aí? Ela é por quê? Porque a sua mãe Marilda, no período em que ela se casou e ela teve a filha dela, ela estava, ó, a serviço da República Federativa do Brasil. Então, Marion é brasileira nata. Aí eu já excluo, ó, a letra B, já excluo a letra D também. Ok? Aí vem, Marion é brasileira nata e Zen não pode exercer o cargo que deseja, ainda que se naturalize brasileiro. Letra C. Marion é brasileira nata e Zen poderá exercer o cargo que deseja apenas se ele se naturalizar brasileiro. Letra E. Marion é brasileira nata e Zen poderá exercer o cargo que deseja independentemente de se naturalizar brasileiro. A resposta é letra A, porque oficial das Forças Armadas, ele é um cargo privativo de brasileiro nato.
Então, Zen, estrangeiro, mesmo que ele se naturalize, ele não pode exercer o cargo de oficial das Forças Armadas, porque ele não é brasileiro nato, ok? Gente, olha aí, não percam a coragem, porque a coragem traz uma grande recompensa. Então, vamos para cima, não desiste não, tá bom? Obrigada aí.